Estou com um M62 funcionando tudo normal. O problema é apenas que quando entra em standby, ele fica reiniciando. Se ficar com a tela ligada, funciona normal, entendi. Primeira coisa que eu faria aí é eliminar a hipótese de que temos uma falha por software, certo? Aplicativos, alguma coisa pode causar esse tipo de coisa. Então, formatava, pelo menos formatava esse aparelho. Não sei se foi formatado, né? Não sei. Se for formatado, beleza. Se não foi, formata o aparelho para ver se funciona, pelo menos se muda o comportamento, certo? Se mudou o comportamento, aí passa um software que provavelmente vai resolver. Não mudando o comportamento, né? Você deve verificar algumas coisas aí que podem causar uma falha de standby, né, no aparelho, que seria primeiramente o clock de 32K, né? Não sei se dá para encontrar o esquema desse aparelho, né? Eu provavelmente acredito que ele não tem esquema elétrico, né? Se alguém já encontrou o esquema elétrico dele aí, dá um alô aí. Provavelmente não vi esquema elétrico dele. Então, praticamente não vai dar para verificar esse clock de 32K, né, que vai ali para o PMIC e é gerenciado do PMIC para a CPU. Então, possa ser aí que, caso não dê para medir, né, pelo menos trocar o cristal oscilador e, em caso de continuar o problema, trocar o PMIC. Né? O PMIC também, se ele não gerenciar bem esse clock, o aparelho pode ficar reiniciando. E a outra coisa era verificar, né, justamente o sensor Hall, né, o sensor Hall, as alimentações dele, para ter uma conclusão aí de que realmente, né, esse componente não está com falha, porque ele também pode causar esse problema. O que me chama a atenção aí é do aparelho reiniciar, né? Quando temos falhas para o sensor Hall, por exemplo, o aparelho ele entra em standby e não sai mais. No clock também ele entra e não sai mais, né, quando ele tem um problema de clock. Só que os aparelhos vão evoluindo, né, e os sintomas podem mudar, certo? E a gente está sempre para aprender coisas novas. Aquilo que eu falei para vocês e falo sempre. Às vezes eu aprendo coisas aqui também com vocês, né? Tem coisas que eu não peguei até hoje, mas eu acabo vendo aqui que vocês estão passando por algum problema e acabo, né, pesquisando sobre esse assunto, ou até comprando placas mesmo para fazer alguns testes e tudo mais, para poder trazer conhecimento para vocês, né? Eu faria o software, fazia uma formatação nele, né, ou um software. Melhor fazer um software logo, né? Caso você não trabalha com isso, levar para uma pessoa que já tem experiência, passar um software aí nesse aparelho para ver se o aparelho responde, né? Caso não, fazer uma verificação justamente desses componentes que eu acabei citando. Se não tem como analisar esses componentes, né, eu pelo menos faria uma substituição de PMIC, né, substituição de IF-PMIC, pode causar esse tipo de falha também, né? E por último aí, um rebalance de CPU, né? Se não temos um esquema elétrico, então a única forma de a gente tentar resolver essa falha, né, é justamente fazendo um reparo de CPU. Muitas vezes a CPU desses aparelhos novos, né, dessas linhas mais novas da Samsung, acaba causando muita falha, né, inúmeras falhas, né, em todo tipo de circuito, em todos os setores acabam causando falhas aí, por exemplo, por CPU, beleza? Então, é a única forma de você tentar resolver, ok? Trocando os cristais, PMIC e, por último, fazendo um rebalance de CPU e memória. Pessoal, ó, tem algumas falhas, né, que às vezes tem um cheiro problema. Então, cuidado quando vocês forem pegar um aparelho. Se não tem esquema elétrico detalhado e o problema é bem específico, por exemplo, teve uma época, né, que quando o iPhone 13, ou o iPhone 14, ou o iPhone 15 é lançado, a gente fica meio que sem, se chegar aqui na bancada, a gente não tem como resolver, né? Nem o mais especialista vai ter como resolver. Por quê? Porque não tem esquema elétrico ainda. O iPhone 15 vai lançar,
um iPhone 16, 17, 18, 19, sei lá quantos iPhones vai ter aí, quando ele é lançado, não tem esquema elétrico para ele. Ele passa um período, e são apenas 4 aparelhos. Aí lança a Samsung, lança Motorola, LG, Xiaomi, Realme, Huawei, Oppo e vários outros tantos de Android. Como é que um hardware, né, como é que um software, um desenvolvedor vai conseguir acompanhar o tanto desses aparelhos que são lançados por empresas que fabricam celulares Android? Por que essa área de Android muitas vezes é desvalorizada a mão de obra? Justamente pela quantidade de opções de Android que são lançados todos os dias. E muitas vezes não tem esquema elétrico para fazer esses reparos, né? Isso nos causa muitos problemas, certo? Na hora que a gente vai fazer um reparo. Então, tem coisas que, infelizmente, quando a gente não tem aquele esquema elétrico, todos esses aparelhos que estão sendo lançados agora, daqui a algum tempo a gente vai ter esses esquemas. Vão lançar outros aparelhos que a gente vai ter os mesmos problemas. E por aí a gente vai seguindo, né? Isso aqui, ó, que eu tô falando agora, há uns anos atrás, né, lançou a A20, a A50, a não sei o que, não tinha esquema elétrico. Depois de um tempo, aí tá lá o esquema elétrico disponível. Aí lança já outro. Aí a galera tá lá fazendo um outro esquema elétrico. E aí, né? Porque tem esquema elétrico que já é divulgado por fábrica, né? Na verdade, não é nem que é divulgado, é que é vazado esses documentos. Às vezes, quando não é vazado, algum desenvolvedor, né? A galera vai e faz mesmo aí, coloca nos programas de sistemas aí de esquema elétrico, né? Mas tem coisas aí que, às vezes, vale a pena a gente nem, né, se aproximar tanto, né? Então, faça o básico aí que você puder fazer, né? E se caso for algo muito complexo, que precisa de uma análise específica e complexa, né, e não tem um documento para fazer essa análise, né, via das dúvidas é melhor entregar o aparelho e esperar, né, ou partir para um outro aparelho que sempre aparece. Então a gente não pode ficar bitolado, né, eu tenho que ajeitar isso, eu tenho que consertar isso, isso é uma questão de honra. Não é questão de honra. A gente tem que perder um pouco desse sentimento, né, e saber que o momento certo de pegar um aparelho, de não pegar, né, de entrar no reparo, de não entrar, isso se chama experiência, beleza? Tá aqui quem já passou por muitos problemas, né, na bancada, beleza, galera? Então é isso.